Olá, amigos da TV Justiça. Já está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Durante todo este segundo semestre de 2012, nós estamos acompanhando um único julgamento, com exceção de uma determinada sessão que houve algumas semanas, em que os ministros atacaram outros itens que estão na pauta de julgamentos. Mas o principal processo é a ação penal 470. Nesta semana, também como uma característica deste julgamento, 3 sessões plenárias, especificamente nos dias 24, 26 e 27 de setembro. E vamos rever os principais momentos justamente do julgamento da ação penal. Karina, na semana passada, o ministro relator Joaquim Barbosa, ele terminou o voto de mais um item da denúncia e o ministro revisor Ricardo Lewandowski, ele iniciou o segundo voto na segunda parte da última sessão, que caracterizou as 2 sessões e meia, na verdade, que o ministro Joaquim Barbosa levou para apresentar o respectivo voto. Iniciou-se assim uma nova fase da apresentação do voto do revisor, levando também 2 semanas e meia, digamos assim. Na verdade, 3 semanas inteiras havia esta previsão, porque na última sessão em que havia uma previsão que ele votaria só na primeira parte, os demais ministros iniciariam o voto. Na verdade, ele também usou a sessão na íntegra para a apresentação dos respectivos pontos de vista. Nós estamos falando do item 6 da denúncia. Do que se trata e em que ponto do voto do revisor nós começamos esta semana? O item 6 da denúncia, que foi analisado durante essa semana e ainda é matéria para ser analisada na próxima segunda-feira, já que nem todos os ministros conseguiram votar na sessão da quinta-feira última agora passada, os ministros estão debruçados sobre crimes que envolvem lavagem de dinheiro, corrupção passiva e formação de quadrilha, em que o Ministério Público acusava parlamentares ligados aos partidos aliados à base do governo junto ao Congresso Nacional, à época dos fatos nos anos 2003 e 2004. Quais seriam esses partidos? O Partido Progressista, PP, o Partido Liberal, antigo Partido Liberal, hoje Partido da República, PTB e PMDB. E em relação ao voto do ministro Ricardo Lewandowski, na semana passada ele havia concluído o voto em relação àqueles acusados ligados ao Partido Progressista. E para essa semana ficaria, portanto, a análise em relação às acusações feitas pela denúncia, em relação aos acusados do Partido Liberal, antigo Partido Liberal, atual PR, insisto, PMDB e PTB. Na tarde da segunda-feira, dia 24, portanto, o julgamento da ação penal 470 foi retomado, com a continuação da leitura do voto do revisor ministro Ricardo Lewandowski. O ministro retomou o julgamento, analisando a denúncia que envolve os acusados do Partido Progressista. O ministro votou pela condenação de João Cláudio Genur pelo crime de corrupção passiva e pediu a absolvição dele por lavagem de dinheiro. Entendo como comprovadas a autoria e a materialidade do crime de corrupção passiva a justificar a condenação de João Cláudio Genur nos moldes do artigo 317, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Não admito, no caso da lavagem de dinheiro, a figura do dolo eventual e muito menos da culpa. O ministro pediu também a condenação de Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro. As operações adotadas por meio da bônus Vanval para fazer os valores chegar aos reais beneficiários podem ser perfeitamente inseridas no conceito de lavagem de dinheiro, a partir, como já disse, do rol de indicadores que integram o mencionado estudo. Assim, senhor presidente, não resta alternativa senão a de condenar Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro. Com relação a Breno Fischberg, o ministro votou pela absolvição dele, por falta de provas pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Com relação a Breno Fischberg, não apenas eu o exonero, o absolvo do delito de lavagem de dinheiro, mas também com relação ao crime previsto no artigo 288, que é o crime de quadrilha ou bando, pelos mesmos fundamentos, porque entendo que não há prova. O ministro Ricardo Lewandowski condenou ainda João Cláudio Genur, Pedro Corrêa e Enivaldo Quadrado por formação de quadrilha. Ainda durante a sessão, o ministro Ricardo Lewandowski analisou a denúncia contra os acusados ligados ao antigo Partido Liberal, atual Partido da República. Ele condenou o deputado federal Valdemar Costa Neto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu tenho como configurada a prática do crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual condeno o réu Valdemar Costa Neto às penas
previstas no artigo 1º, incisos 5 e 6 da Lei 9.613 de 1998. Jacinto Lamas também foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A participação do réu na ação ilícita e o dolo de sua conduta foram, a meu ver, amplamente comprovados pelo Ministério Público, sendo de rigor a condenação de Jacinto Lamas nas penas do artigo 1º, 5 e 6 da Lei 9.613 de 98. Para o ministro, ficou comprovado o crime de formação de quadrilha por Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas. De acordo com o revisor, eles se uniram a Lúcio Funaro e José Carlos Batista, que não são réus na ação no Supremo, para cometer crimes. Contudo, tal fato não impede a configuração do crime de formação de quadrilha, uma vez que, entre aspas, para análise da tipicidade, deve ser considerados os fatos tal como narrados. O ministro votou ainda pela condenação de Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido na época como Bispo Rodrigues, por corrupção passiva e pela sua absolvição por lavagem de dinheiro. O ministro Ricardo Lewandowski também pediu a absolvição de Antônio Lamas, assim como já havia feito o relator, ministro Joaquim Barbosa. Trecho do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski na sessão do dia 24, segunda-feira. Já o 28º dia do julgamento da ação penal 470 foi na quarta-feira, dia 26 de setembro, aí com a finalização do voto do revisor ministro Ricardo Lewandowski. Karina, o que faltava para o fim do voto do revisor nesta parte do processo? Com relação à quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski faltava apenas votar em relação àqueles acusados ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, envolvendo Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri, ex-secretário do partido, e também aquele acusado em relação ao PMDB, José Borba. Então, havia uma pequena parte do seu voto, conforme ele havia dito logo na segunda-feira, ao terminar a sessão, quando a sessão foi interrompida, né, em razão já do adiantado da hora, o ministro disse que faltava uma pequena parte do voto, o que, a rigor, se estendeu durante toda a sessão da quarta-feira. E é o que nós vamos rever agora na reportagem da TV Justiça. Nesta quarta-feira, o revisor ministro Ricardo Lewandowski retomou seu voto analisando a parte que envolve o ex-deputado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, José Borba. Para o ministro, ficou comprovado que José Borba praticou o crime de corrupção passiva. Entendo desse modo que ficou comprovado que o réu recebeu R$200 mil diretamente das mãos de Simone Vasconcelos no Banco Rural em Brasília e o fez tendo em conta sua condição de parlamentar, o que configura o recebimento de vantagem indevida por servidor público, caracterizando assim o crime de corrupção passiva. O ministro votou ainda pela absolvição de José Borba do crime de lavagem de dinheiro. Tenho por descaracterizada tal conduta criminosa. De toda sorte, registro que, a meu ver, a maneira de recebimento de vultosa quantia diretamente das mãos de Simone Vasconcelos, acrescida ao fato do réu negar-se a assinar o recibo e a fornecer a sua carteira de identidade, não demonstram que ele praticou o crime de branqueamento de capitais. Em seguida, o ministro revisor passou a analisar a parte que envolve acusados ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro. Com relação a Roberto Jefferson, para o ministro Ricardo Lewandowski, ficou comprovado o crime de corrupção passiva, mas não restou configurada a lavagem de dinheiro. Eu tenho como comprovada a participação de Roberto Jefferson, deputado federal à época dos fatos, no recebimento indevido dos recursos descritos na denúncia, entendendo assim que o réu cometeu o crime de corrupção passiva nos termos aventados em meus votos anteriores. Penso, no entanto, e já estou adiantando, que o crime de lavagem de dinheiro não restou configurado na espécie pelas razões também já expostas, sob pena de caracterização do vedado bis in idem. O ministro Ricardo Lewandowski votou também pela absolvição de Emerson Palmieri pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Penso que remanescem sérias dúvidas quanto à real e efetiva participação de Emerson Palmieri nos eventos delituosos. O ministro revisor finalizou seu voto votando pela condenação de Romeu Queiroz,
por corrupção passiva e pela sua absolvição por lavagem de dinheiro. Ele deve ser condenado pela prática do crime de corrupção passiva, nos termos do artigo 317 do CP, mas absolvido da prática do delito de lavagem de dinheiro, com fundamento no artigo 3867, pelos motivos já enunciados no meu voto anterior, porque ele se valeu apenas de um intermediário. Karina, nós temos estas duas balizas para os votos dos demais ministros, os chamados vogais, que não são o relator, ministro Joaquim Barbosa, e o revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Nesse sentido, nós tivemos condenações, absolvições e absolvições parciais. Em relação, particularmente, ao que se refere às absolvições, houve uma divergência parcial em relação ao voto do revisor, Ricardo Lewandowski, em relação ao voto do relator apresentado até a semana passada. Exatamente, o ministro Ricardo Lewandowski absolveu muito mais do que o fez o ministro Joaquim Barbosa. Pelo voto do ministro revisor, uma grande quantidade de acusações acerca do crime da lavagem de dinheiro não teriam sido comprovadas ou não estariam provadas nos autos, ou a conduta não estaria especificada pela denúncia, e por isso nós tivemos, pelo voto do revisor, uma absolvição muito maior em relação à lavagem de dinheiro e uma em relação à formação de quadrilha. Já o ministro relator acabou, de uma certa forma, concordando com a denúncia do Ministério Público sobre aquelas alegações, entendendo que haviam provas suficientes nos autos para que houvessem as condenações por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e também por corrupção passiva, exceto em relação a Antônio Lamas, no que também foi acompanhado pelo revisor, de que não haviam provas suficientes para a condenação, assim como já havia sido pedido em sede de alegações finais, como a gente sempre repete, pelo próprio Ministério Público, que Antônio Lamas não fosse condenado por essa ausência, e também em relação, no caso do voto do relator, a Emerson Palmieri, que ele julgou parcialmente procedente a ação, entendendo que alguns dos crimes de corrupção passiva e de lavagem pelos quais ele teria sido acusado pelo Ministério Público não teriam sido comprovados. Mas, na maioria, vamos dizer assim, num plano geral sobre o voto de relator e revisor, o revisor acabou entendendo pela absolvição de vários delitos que teriam sido acusados esses réus, muito mais do que o próprio relator. Bem, então, como foi dito, nós temos essas duas balizas, a partir das quais votam os demais ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. E isso está sendo seguido ao longo do julgamento. Tivemos outros itens da denúncia analisados da mesma forma. Voto do relator, voto do revisor, votos dos ministros. Com o encerramento do voto do ministro revisor, Ricardo Lewandowski, na sessão da quarta-feira, então temos, a partir daí, uma nova etapa, que é o voto dos demais ministros, os chamados vogais, em relação a este item específico do processo. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do nosso programa Plenárias de hoje, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta com os destaques da semana no julgamento da ação penal 470. Completando 29 dias de julgamento na quinta-feira, dia 27, os chamados ministros vogais votaram sobre o item 6 da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Iniciaram a votação na medida em que ainda falta a continuação do voto para se finalizar esta parte do julgamento. Ou seja, Karina, iniciaram os votos os demais ministros da Corte, descontado o ministro relator e o ministro revisor, após finalizados exatamente os respectivos votos dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, da mesma forma como nos itens anteriores já julgados pelo plenário. Nós tivemos o voto proferido de apenas 4 ministros, na verdade 3 ministros e meio, se é que eu posso explicar. O ministro Dias Toffoli começou a votar na quinta-feira, mas não finalizou o seu voto, já por conta do adiantado da hora e da sessão agendada no Tribunal Superior Eleitoral. Mas votaram na sessão de quinta-feira, portanto, seguindo aquela ordem já prevista, ministra Rosa Weber, que acaba, de uma certa forma, abrindo uma certa divergência em relação ao voto do relator, divergindo e absolvendo um pouco mais, assim como fez o revisor, mas não votando na íntegra com nenhum e nem o outro. Ministro Luiz Fux
votou na íntegra com o relator, condenando e absolvendo apenas Antônio Lamas. Ministra Carmen Lúcia, trazendo alguns pontos divergentes também, pediu a antecipação do voto para votar antes mesmo do ministro Dias Toffoli, em razão da sessão do TSE e dos trabalhos, já que a data das eleições se aproximam. E ela é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente do tribunal, ela pediu, inclusive, que pudesse adiantar o seu voto e se retirar da sessão tão logo fizesse a proclamação do seu voto nessa ação penal 470. E logo em seguida, o ministro Dias Toffoli iniciou o seu voto, mas foi interrompido em razão da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, como nós falamos. A grande expectativa é de que na próxima semana, na segunda-feira, que vamos ter sessão plenária também no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli finalize o seu voto e os demais ministros possam votar. Uma observação, o ministro Gilmar Mendes, que votaria também depois do ministro Dias Toffoli, já proferiu o seu voto na sessão da quinta-feira, também concluindo pelas condenações e abrindo algumas divergências. É interessante, como você disse, Karina, que o voto da ministra Rosa Weber foi um pouco diferenciado, porque embora tenhamos estas balizas, que são os votos do ministro relator e do ministro revisor, não, o convencimento é livre, não há obrigatoriedade no sentido de seguir uma ou outra linha, um ou outro voto. E ainda mais por conta que são diversas acusações com provas específicas que são analisadas por todos os ministros em relação aos fatos apresentados e às provas apresentadas na denúncia da Procuradoria-Geral da República. A ministra Sim. Rosa Weber, se você me permite Claro. fazer uma observação, ela, no seu voto, ela inclusive absolve todos os acusados por crime, por formação de quadrilha, o que não aconteceu no voto nem do relator e nem do revisor, que vieram as condenações. Para a ministra Rosa Weber, não ficou demonstrado que aquelas pessoas envolvidas teriam o dolo, teriam a vontade de se unirem para o cometimento daquelas acusações. Então, todos, no voto da ministra Rosa, foram absolvidos, de acordo com a convicção da própria ministra, pelos crimes de formação de quadrilha. Sessão plenária da quinta-feira, dia 27 de setembro. Vamos rever na reportagem da TV Justiça. A ministra Rosa Weber foi a primeira a votar. Ela acompanhou o voto do relator e votou pela condenação por corrupção passiva de Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz, José Borba, Pedro Henri, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, João Cláudio Genú, Jacinto Lamas, Pedro Henri e Emerson Palmieri. A ministra votou ainda pela condenação por lavagem de dinheiro de Pedro Correia, Pedro Henri, Enivaldo Quadrado, Breno Fischber, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Romeu Queiroz. A ministra também acompanhou os votos do relator e do revisor e votou pela absolvição de Antônio Lamas. Com relação ao crime de formação de quadrilha, ela absolveu todos os acusados. Os fatos e as condutas e a situação e a organização imputada na denúncia como identificadora do crime de bando ou quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica. Não vislumbro prova sequer da prática desse crime. Já o ministro Luiz Fux condenou Pedro Correia, Pedro Henri e João Cláudio Genú por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E Enivaldo Quadrado e Breno Fischber por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Assim como o relator e o revisor, o ministro Luiz Fux também votou pela absolvição de Antônio Lamas. Ele votou ainda pela condenação de Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto e Jacinto Lamas pelos crimes imputados a eles pelo Ministério Público. O ministro votou pela condenação de Romeu Queiroz, Emerson Palmieri e Roberto Jefferson por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele votou ainda pela condenação de José Borba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro, senhor presidente, aqui há uma prova tão plena, porque além do meu modo de ver, dessa lavagem ser deslavada, porque no sentido coloquial da palavra, o próprio denunciado confessou que encontrou-se no Banco Rural com o Marcos Valério. Evidentemente que, ao utilizar o núcleo publicitário capitaneado por Marcos Valério, ele procedeu à lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia começou votando pela condenação de Pedro Henri, Pedro Correia e João Cláudio Genú por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas absolveu os 3 acusados do crime de formação de quadrilha.
Ela votou ainda pela absolvição de Antônio Lamas e pela condenação de Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Carlos Alberto Rodrigues Pinto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e absolveu Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas por formação de quadrilha. A ministra Carmen Lúcia votou pela condenação de Roberto Jefferson e Romeu Queiroz por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ela também votou pela condenação de Emerson Palmieri por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas o absolveu em uma das acusações de corrupção. José Borba foi condenado pela ministra por corrupção passiva, mas absolvido por lavagem de dinheiro. Ela finalizou votando pela condenação de Enivaldo Quadrado e Breno Fischber por lavagem de dinheiro, mas absolveu os acusados do crime de formação de quadrilha. Eu acho que aqui o que se buscava era cada qual o seu próprio interesse, ou seja, procuravam receber dinheiro e com esse dinheiro cumprir a sua própria satisfação. Neste caso, eu vejo muito mais o concurso do que a quadrilha, essas pequenas quadrilhas que foram imputadas pelo Ministério Público, a razão pela qual eu os absolvo do crime de formação de quadrilha. O ministro Dias Toffoli começou o seu voto e até o momento votou pela condenação de Pedro Henri e Pedro Correia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela absolvição de João Cláudio Genú por corrupção passiva e pela condenação de Enivaldo Quadrado por lavagem de dinheiro. Acolhendo os fundamentos da acusação, acompanhando o relator, pedindo vênia aos que pensam de maneira contrária, julgo procedente a ação penal para condenar os réus Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henri Neto como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5 da Lei 9613. E condenar o réu Enivaldo Quadrado como incurso nas sanções do artigo 1º, incisos 5 e 6, quanto a Enivaldo Quadrado, 5 e 6 da Lei 9613. O voto do ministro Dias Toffoli foi interrompido para que ele pudesse participar da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai continuar o voto na sessão da próxima segunda-feira. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator em quase todo o voto, exceto em 3 casos. Ele votou pela absolvição de Pedro Henri e de Breno Fischber por todos os crimes de que eles foram acusados e absolveu José Borba do crime de lavagem de dinheiro. Observa que José Borba, diferentemente de outros réus e fatos examinados, não se utilizou da interposta pessoa, pelo menos essa é a interpretação que adoto, para o recebimento da propina. Compareceu pessoalmente na agência bancária, conforme ajustado com Marcos Valério, para receber o dinheiro prometido. Ao se recusar a assinar o recebimento do dinheiro, tal recibo, aparentemente não quis dar o recibo da própria corrupção. Não aderiu ao processo de lavagem de dinheiro estruturado via Banco Rural. Portanto, nós tivemos a sessão desta quinta-feira marcada pelos votos dos ministros, mas esta parte da votação ainda não voltou, como você já adiantou, inclusive, Karina, na próxima semana, portanto, já na sessão da segunda-feira, votam os ministros que ainda não se manifestaram nesta parte do processo. E o restante do voto do ministro Dias Toffoli, né? Então, o ministro Dias Toffoli termina o seu voto na segunda-feira, o ministro Marco Aurélio Celso de Mello, o ministro Aires Brito também vota, finalizando esse item 6 da denúncia, para na quarta-feira o ministro relator já iniciar um outro tópico com relação às acusações na proclamação do seu voto. E é claro que você vai acompanhar estas votações direto do plenário nas sessões da segunda, quarta e quinta-feira da próxima semana. Lembrando, inclusive, que já há uma decisão no sentido de que na semana seguinte, nós vamos ver isso na próxima semana mais detalhadamente, nós teríamos uma pequena modificação na data da sessão, que seria na outra segunda-feira, que será realizada, na verdade, na terça-feira, por conta das eleições municipais agora do mês de outubro. Mas isso já é outra história. De qualquer maneira, todas as sessões plenárias você acompanhando ao vivo, direto do plenário, e com os nossos encontros de final de semana marcados também, não é, Karina? Como plenárias. Na segunda, as sessões plenárias agendadas para segundas, quartas e quintas-feiras, e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.